Olá, sejam bem-vindos, estamos começando mais um dia, mais uma edição, mais um programa direto da 11ª edição do Café com Prosa, esse evento maravilhoso que celebra a educação e que é promovido pela Undime Minas Gerais. Ao meu lado ele, Guilherme Goulart. E Bruno, hoje é um dia que o sol está brilhando mais forte, porque hoje estaremos no palco também às 14 horas, meu amigo. Sim, o Clube BTO estará no palco, levando conteúdo de inteligência artificial e como os dirigentes de escolas municipais, estaduais, das escolas particulares, utilizam da inteligência artificial para potencializar as suas práticas, a metodologia. A gente vai discutir um pouquinho disso no palco, mas por hora estamos aqui com um assunto super importante e relevante para a educação nacional. E hoje a gente conversa com Jussara Alves, coordenadora estadual da PENEC. Pela Undime. PENEC, Política Nacional de Equidade e Educação para as Relações Étnicos-Raciais e Educação Escolar Quilombolas. Seja muito bem-vinda. Obrigada, pessoal. Jussara, queria começar te perguntando, de fato, a gente discute muito a necessidade de ter uma escola que tenha, de fato, políticas de equidade, essa educação para as relações étnico-raciais, uma escola inclusiva. Quais são os principais objetivos hoje, na sua avaliação, dentro das redes públicas, para, de fato, o emprego dessa política nacional de equidade? Bom, a gente tem um grande desafio, porque o objetivo principal é a superação das desigualdades. E a gente vive numa sociedade que é extremamente desigual, preconceituosa, racista, machista, homofóbica, capacitista. Então, quando a gente quer promover uma educação que seja para todas as pessoas, a gente precisa de uma educação que esteja comprometida com o combate a todas as formas de preconceito e discriminação. E aí entra a educação para a equidade. É uma educação que ela não pensa somente nos conteúdos a serem ministrados na sala de aula, mas de que forma esses conteúdos estão sendo ministrados e para combater aqueles conteúdos que perpetuam essas desigualdades, que não contribuem, que não impactam positivamente para esses sujeitos, né? Então, o objetivo principal da nossa política é uma educação que seja de fato para todas as pessoas, que levem o direito à aprendizagem para todas as pessoas, superando assim as desigualdades. Jussara, você trouxe a questão da desigualdade e tem uma palavrinha aí que é a equidade. E a gente muito fala, né, dessa busca da equidade, mas algumas pessoas ainda interpretam isso como igualdade. Como é que a gente faz como é que a gente explica para as pessoas essa distinção entre equidade e igualdade? Olha, é uma pergunta muito interessante. Muitas pessoas confundem, porque equidade é você dar mais para quem precisa de mais e dar menos para quem precisa de menos. Mas isso, para uma sociedade como a nossa, que é extremamente egocêntrica, egoísta, as pessoas acabam considerando que estão tendo seus direitos negados quando elas veem outras pessoas tendo um ou outro acesso a mais que elas precisam, né? Eu gosto de explicar a equidade da seguinte maneira, né? A igualdade e a equidade. A igualdade seria dar a mesma coisa para todo mundo. E nem sempre todo mundo precisa da mesma coisa, né? Tem uma figura muito emblemática que aparece nas redes sociais, que é de um campo, eu acho que é um campo de beisebol, na verdade, que não é uma figura brasileira, né? É uma figura que veio de fora. Mas tem uma cerca, né? E tem 3 pessoas tentando assistir essa partida. E todas elas ganham um caixote para poder subir atrás dessa cerca. Só que cada um tem uma estatura diferente. Então, o mesmo caixote para as 3 pessoas não contemplou. Porque uma ficou mais baixo da cerca, a outra nem pela cerca não passa. Então, uma precisou de 2 caixotes, outra precisou de 3 caixotes para assistir a mesma partida. Então, pensar em equidade seria pensar nisso. O mundo ideal seria um mundo sem cerca, que aí não precisaria de caixote para ninguém. Mas como a gente ainda está num mundo que tem essa cerca, uma pessoa vai precisar de um caixote, outra de 2, outra de 3, e está tudo bem.
né? Nenhuma vai ser prejudicada por ter ficado com menos caixote, porque a estatura dela vai ser maior. Então, assim, eu gosto de usar essa figura, né? Não sei se eu consegui descrever bem essa figura para o áudio, né? Mas é uma coisa que a gente pode, né, problematizar. Porque o que seria a gente buscar igualdade? A gente está num mundo que a gente luta pela igualdade, mas a gente tem que lutar pela igualdade formal, jurídica, em direitos. Todos nós temos direitos iguais e precisamos lutar porque os direitos ainda não são assegurados para todas as pessoas. Essa é a única igualdade que a gente tem que lutar, a de direitos. Porque fora isso, nós somos todos diferentes. Nós temos que lutar pela diversidade. E valorizar, reconhecer a diversidade é reconhecer que cada pessoa tem especificidades diferentes umas das outras. Umas vão precisar de A, outra de B, outra de C. Então, esse aí que é o desafio da gente valorizar, entender a equidade. A gente precisa lutar pela igualdade de direitos, sim, mas fora isso, lutar pela nossa diversidade. Cada um precisa de coisas diferentes uns dos outros. Ô Bruno, e essa igualdade seria todos poderem assistir o jogo. Né? Exato. E aí, a igualdade, o direito de assistirem o jogo, que tem que ser contemplado. Se um vai receber 2 caixotes e o outro nenhum, todos vão assistir o jogo, é isso que importa. Sem a cerca, todos assistiriam o jogo, desde que também tivesse alguém fazendo uma audiodescrição para aquelas pessoas que não enxergam. Que a gente ainda tem que agora aprofundar um pouco mais, né? Tira a cerca, mas e aí? Quem que vai dar acessibilidade para assistir o jogo para a pessoa que tem a cegueira, por exemplo? Teria que ser uma audiodescrição. É de fato um mundo complexo, né? É muito complexo, mas quando a gente se dispõe a ser uma pessoa inclusiva, a gente tem que se abrir para toda essa complexidade, não é fácil. Ontem a gente esteve aqui com... Como é que chama? Não é Antônio, não? Guilherme. Guilherme? É Guilherme? Presidente. O presidente da Associação do Autismo. Sim. Ele pontua, né, essa questão do direito, da igualdade. Ele fala que inclusão não é para incluir um, é para incluir todos. Exato. Senão nunca vai ser uma inclusão real. Isso. Eu gostei da frase dele. Jussara, e aí vem agora aquela questão mais prática. A gente está num grande evento de educação com gestores municipais, gestores da educação. E aí me vem aquela questão, como é que a gente implementa de fato dentro do currículo, da prática do professor, da formação do professor, dentro das atividades pedagógicas, essa equidade, como a gente coloca em prática esse plano nacional? Essa é a pergunta de ouro, né? A pergunta de 1 milhão. milhões. A primeira coisa que nós estamos, né, tratando com educadores, né? E a gente precisa, enquanto educador, enquanto professora, professor, a gente precisa primeiro se letrar racialmente. Esse é um grande desafio. Buscar o letramento racial, primeiro cada um, buscar o seu letramento racial, para a partir daí conseguir tratar essas grandes complexidades que a gente tem dentro da escola. Porque uma pessoa que é letrada racialmente, ela vai pegar aquele currículo que ela tem que implementar, ela vai ter um olhar mais inclusivo em relação àquele currículo, em relação àquele material didático, ela vai conseguir problematizar, ela vai conseguir perceber o que tem ali que pode estar perpetuando estereótipo racista, o que tem ali que pode estar introjetando inferioridade naquelas pessoas, o que faz com que ela não enxergue algumas especificidades na sua sala ou enxergue umas em detrimento de outras. Então, por isso que é uma coisa que vai precisar primeiro do próprio educador, né, passar por uma grande, não só uma grande formação, mas uma grande transformação enquanto pessoa, para que a partir dali ele comece a duvidar daquilo tudo que chega pronto para ele, a produzir o seu próprio material, porque é tudo muito específico. Às vezes, uma demanda que tem na minha região não é uma demanda que tem na sua. Às vezes, uma sala de aula na mesma escola é completamente diferente da sala de aula do lado em relação às questões, às tensões étnico-raciais que nós temos na nossa sociedade. O primeiro passo seria esse, o letramento racial, né? E o segundo passo é começar a problematizar, construir materiais a partir da sua especificidade. Não esperar nada pronto. Porque de tanto esperar as coisas chegarem prontas, a gente fica imobilizado, fica paralisado. Então, se
todos na escola, né, entenderem isso. Vamos buscar o letramento racial da nossa escola, e sim, vamos olhar para o nosso estudante, vamos combater os preconceitos que temos na nossa escola, que são diferentes talvez daqueles que tem na escola do lado, ou uma demanda maior para uma coisa ou para outra. Eu acho que vai partir disso. Primeiro, cada um transformando a sua prática, para aí sim conseguir transformar a sua sala de aula. Eu vejo um ponto muito importante, sabe? Me perdoa se eu falar qualquer bobagem aqui. Muito se fala do olhar do outro, mas eu sinto a falta do fortalecimento do ser. Sabe? A gente fala desse letramento racial, quase essa nova literacia do contexto racial, mas eu sinto falta das pessoas em projetar no outro o fortalecimento dele mesmo, sabe? O mundo vai criar hematomas, o mundo vai te frustrar e você precisa ser forte. E eu sinto falta dessa fala nos espaços. Eu vejo muito se questionar sobre o posicionamento do outro. Mas e eu? O que eu preciso? E por que é difícil? Porque aí a pessoa começa a ver as suas próprias lacunas. E ninguém quer ver o que está errando, né? Ninguém quer mostrar a sua fragilidade para o outro. Quer mostrar só, olha, eu vou te mostrar o que eu faço de melhor. O que eu não faço, né? A minha avó sempre falava, porque só quem mora na casa sabe onde tem as goteiras, né? Então, ninguém quer mostrar. Gostei dessa, deixa essa eu vou usar. Ninguém quer mostrar onde estão essas goteiras. Então, esse é projetar assim no outro, né? Eu quero educar uma criança, um jovem, um adulto que esteja fortalecido, né, para bater de frente com o racismo, com o preconceito, com a discriminação, e não desfalecer mediante não se mobilizar, e sim conseguir, através do seu autoconceito positivo, sua autoestima, ele saber o seu valor, o valor da sua ancestralidade, o quanto que foi importante para todas as pessoas que estiveram antes de nós compondo e construindo o nosso país. Mas para pessoas ter essa fortaleza, né, para a pessoa ter esse autoconceito positivo, a gente precisa trabalhar isso neles desde a educação infantil. Então, é uma educação, por isso que é importante a gente rever materiais didáticos, rever práticas, combater práticas que introjetem inferioridade em uns e superioridade em outros, porque é isso que as práticas, né, preconceituosas fazem. Por isso que é importante, porque aí, desde criança, aquele sujeito vai entender o seu valor, né? Não vai ser qualquer ofensa ou qualquer atitude discriminatória que vai fazer com que ele, né, pense que ele não mereça, né, ser reconhecido, que ele não mereça ser respeitado. Mas isso tudo vai partir da nossa prática, que seja uma prática que seja de fomentar isso nos sujeitos. Mas para a gente fazer isso, a gente também precisa aprender, porque isso não estava na nossa formação inicial enquanto professores, né? A gente é fruto de uma sociedade preconceituosa, então a gente vai reproduzir os preconceitos nas nossas práticas. Eu acho que o X da questão é a gente parar e falar, olha, o que da minha prática está reproduzindo? O que eu posso mudar? Eu, Jussara, né, enquanto professora de determinado conteúdo, né, eu vou pensar nos outros, sim, mas primeiro eu vou pensar aqui, no meu miúdo, que se cada um pensasse na sua prática, na sua transformação, a gente já tinha transformado a educação do Brasil. Há muito tempo, também acho. Meu irmão? Sensacional, senhoras e senhores, chegamos ao final de mais um episódio desses que vale a pena assistir, levar para sua comunidade educativa, exibir, porque a gente precisa conscientizar, educar e gerar esse resultado, porque nós somos uma sociedade que nasce da diversidade, cresce na diversidade e se constrói nesse grande coletivo. Essa é um Jimmy produzindo os melhores conteúdos para você, direto do Bfly Minas Centro. Nós somos o Boss. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!